No exercício 1 está sendo pedido para encontrar todos os elementos das hipérboles que estão listados abaixo. Então, coloquei a equação da hipérbole aqui e a gente lembra que para eu encontrar a equação canônica, eu vou ter que completar os quadrados. Então, primeiro eu vou juntar tudo que tem x com x, tudo que tem y com y, completar os quadrados. Para fazer isso, eu lembro que eu sempre vou colocar em evidência o coeficiente do x ao quadrado, porque dentro do parênteses onde a gente vai completar os quadrados, tem que começar sempre por x ao quadrado para dar certo. Então, eu vou colocar o 9 aqui em evidência. Então, para eu juntar isso com o 18x, eu vou ter que botar o 9 em evidência também, no menos 18x. Então, isso aqui vai dar menos 2x. Mais alguma coisa que eu vou ter que colocar aqui para completar. Agora, o y ao quadrado tá sozinho, eu não preciso preocupar com ele. E isso aqui vai ficar igual a... Vou pegar esse 135 e vou jogar pro lado de lá. Tá, agora então eu vou ter que pensar como que eu vou completar aquele quadrado. Então, eu tenho aqui o 2 que está sendo multiplicado por x. Então, o esqueminha fácil de se resolver isso é, pega o 2, divide por 2, que vai dar 1. 1 ao quadrado dá 1. Boto 1 aqui, então. Então, o que que eu somei desse lado da equação? Eu somei 9 vezes 1, que dá 9. Então, eu vou ter que somar 9 do lado de cá. Cuidado, porque a gente às vezes esquece de multiplicar por esse cara que a gente botou em evidência, e aí vai dar tudo errado. Bom, então eu posso fechar o quadrado, eu já completei, agora eu vou fechar. Esse quadrado é aquele mais simples de todos, fica 9 que multiplica x menos 1 ao quadrado, menos 16y ao quadrado, igual a 144. Então, agora, para eu fazer aparecer o 1 do lado de cá, eu vou ter que dividir essa equação toda por 144. Quando eu divido por 144, eu tenho que dividir esse lado, esse daqui, todas as partes, e esse lado daqui. Então, eu vou ter que simplificar o 144 com o 9, e isso vai dar 16. Então, vai ficar x menos 1 ao quadrado, vai dar 16. Se eu simplificar o 144 com 16, isso vai dar 9, e o lado de cá vai dar 1. Beleza, encontrei a equação da hipérbole na forma canônica, então eu consigo encontrar várias coisas a partir daqui. Eu começo podendo detectar o centro. Quem vai ser as coordenadas do centro? Então, o centro C é igual a x menos 1. Então, a coordenada x do centro é 1. Y menos o 0. Então, a coordenada y do centro é 0. Então, eu já sou capaz de detectar que essa hipérbole tem centro aqui no ponto 1. Tá. Agora eu vou descobrir quem é a ao quadrado e quem é b ao quadrado. O a ao quadrado é sempre o valor que está no denominador do termo positivo. Então, nesse caso, o a ao quadrado é o 16. Então, a ao quadrado é igual a 16. O que implica que o a vai ter que ser 4. Além disso, o b ao quadrado é o termo que está negativo. Então, é o 9. Na verdade, é o denominador do termo que está negativo. Então, b é igual a 3. A partir disso aqui, eu sou capaz de detectar o valor de c, mas aí eu tenho que lembrar que na hipérbole, c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, c ao quadrado vai ser 16 mais 9, isso aqui dá 25. Então, isso implica que o C vai ser igual a 5. Lembrando que eu tô sempre usando os valores positivos, apesar de eu ter tirado a raiz quadrada. Por quê? Porque A, B e C são valores de distância, então distância é sempre alguma coisa positiva. Tá, beleza. Já que eu encontrei o centro, eu sei que eu tenho aqui dois eixos passando pelo centro que são paralelos aos eixos coordenados. No caso, esse aqui, que é a reta x igual a 1 e a reta y igual a 0. É com essas retas que eu trabalho para eu detectar quem são, então, os vértices, os focos, os vértices imaginários, as assíntotas, etc. Então, a gente vai pensar assim, ó. Como o valor positivo está perto do x, eu sei, então, que a reta que vai conter o centro, os focos e os vértices é uma reta paralela ao eixo x.
Nesse caso, ela coincide com o eixo X, exatamente porque o centro está sobre o eixo X, mas se o centro estivesse aqui fora, seria uma reta por aqui. Então, eu sei que sobre essa reta aqui, eu vou ter que marcar focos e vértices imaginários. Como é que eu faço isso? Então, vamos começar pelos vértices. Perdão, focos e vértices. Vértices imaginários vai estar na outra reta. Por que eu escolhi essa reta aqui para botar focos e vértices? Eu escolhi porque o termo positivo é o X. Então, a reta que contém o centro, os focos e os vértices é paralela ao eixo X. Nesse caso, em particular, coincide com o eixo X. Então, eu vou calcular os vértices. Como é que eu vou calcular os vértices? Para eu calcular os vértices, eu lembro que a distância do centro aos vértices é o valor de A. Então, eu tenho que calcular A para a direita e A para a esquerda. Então, eu vou pegar a coordenada X do centro, que nesse caso é 1, e eu tenho que somar e subtrair o valor de A. Agora, e o valor da segunda coordenada vai permanecer fixo. Então, com isso, eu encontro o valor do A1, que vai ser 1 menos 4, que dá menos 3, 0. E eu encontro o valor do A2, que vai ser 1 mais 4, que é 5, 0. A gente pode fazer a continha aqui no gráfico mesmo, pra gente detectar que a conta que a gente fez tá errada. Então, aqui eu tenho 1, então, 2, 3, 4, 5. Realmente esse tamanho isso aqui é 4. Então, com isso, eu encontrei o valor de A2. 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o menos 3, tá certo? A gente acabou de encontrar o valor de a localização do A1. Vamos encontrar agora os focos. Os focos também estão sobre essa reta. Então, mais uma vez, eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos nesse caso, 5. Porque C é a distância do centro aos focos. Então, vai ficar F1 vai ser menos 4, 0. E o F2 vai ser 6, 0. Então, o F2 está aqui, eu escrevi num lugar muito errado, mas a gente dá um jeitinho. Tá faltando a gente encontrar as assíntotas. Para encontrar as assíntotas, eu vou usar a fórmula que tá lá na página 208, que diz o seguinte: as assíntotas eu vou encontrar assim. Deixa eu escrever aqui que eu vou encontrar assíntotas, que eu tô meio bagunceira. Y menos Y0 é igual a B sobre A, que multiplica X menos X0. Aí, eu tenho que usar só um mais ou menos aqui. Tá, então, para encontrar as assíntotas, primeiro eu vou fazer Y menos. Y0 é a coordenada Y do centro, então vai ser Y menos 0 igual a mais ou menos B. O B eu já sei quanto é, que é 3. Então, vou rabiscar aqui em cima, que eu errei. 3 sobre o A, que é 4, que multiplica X menos 1. É isso? Então, daqui a gente consegue tirar as duas assíntotas. Então, as assíntotas vão ser Y igual a 3 quartos de X menos 3 quartos e menos 3 quartos de X mais 3 quartos, são as duas assíntotas. Tá, esqueci de encontrar os vértices imaginários. Então, vértices imaginários. Os vértices imaginários, eles estão sobre essa outra reta aqui. É a reta que passa pelo centro e que é paralela ao outro eixo. Então, nesse caso, para que um ponto esteja sobre essa reta aqui, eu preciso que a coordenada x dele seja igual a 1, igual a coordenada do centro. Agora, a coordenada y dele é que vai variar o valor de b. Somo b ou subtraio b. Quando eu somar b, eu somo 3. Quando eu subtrair b, eu fico com menos 3. Então, vai ficar, o b1 vai ser 1 menos 3, e o b2 vai ser 1, 3. Vou marcar esses pontos aqui. Então, 1 com 3. Então, vou botar aqui o B2. 1, 2, 3. Esse cara aqui vai ser o B1.
Bom, com isso eu consigo montar aqui então o triângulo de base, que é... Que triângulo? O retângulo de base, que passa aqui por esses pontos. Eu tô fazendo sem régua só para acelerar o vídeo. Se eu for fazer com régua, eu vou demorar muito. Então, esse é o retângulo de base, que tem por vértices A1, que tem por pontos médios dos lados A1 e A2 e B1 e B2. E eu tenho certeza que as assíntotas passam por aqui, e a outra tem que passar por aqui e aqui. Quando vocês forem fazer esses gráficos na prova, utilizem uma régua. De novo, eu só tô fazendo isso um pouco mais rápido e por isso eu não tô utilizando régua. Agora, o gráfico da hipérbole tem que ficar dentro das assíntotas. As assíntotas, na verdade, elas funcionam como um limite aqui para a hipérbole. Ela não pode passar das assíntotas. E aí, com isso, a gente consegue fazer o gráfico. Para dar um macete aqui para vocês encontrarem as assíntotas, para vocês não terem que ficar gravando a fórmula, o macete que o meu professor me deu quando eu fazia Geometria Analítica 1, ele dizia para fazer o seguinte: pega essa equação aqui da hipérbole e iguala a zero, que você vai encontrar as assíntotas. Vamos ver por quê. Então, a equação vai ser x menos 1 ao quadrado sobre 16 menos y ao quadrado sobre 9 igual a zero. Vou manipular isso aqui para ver se eu vou chegar no mesmo lugar. X menos 1 ao quadrado sobre 16 vai ser igual a y ao quadrado sobre 9. Então, eu vou fazer o seguinte, vou jogar esse 9 pro lado de cá, vai ficar y ao quadrado igual a 9 sobre 16, que multiplica x menos 1 ao quadrado. Agora, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados, vai ficar y igual a mais ou menos 3 sobre 4, que multiplica x menos 1, que são exatamente as assíntotas. Então, você precisa saber quem são as assíntotas. Quem são elas? São as retas que delimitam a hipérbole e elas passam exatamente pelos vértices do retângulo de base. O retângulo de base é formado pelos pontos médios dos lados do... Perdão, o retângulo de base, ele é determinado por esses pontos médios, que são os vértices da hipérbole. Então, se eu souber os pontos médios, é só eu desenhar a hipérbole que tem, o retângulo que tem esses pontos médios, e aí eu consigo fazer. Então, com isso, a gente acaba a letra A.